E aí, bora mergulhar numa forma completamente diferente de olhar para os mercados financeiros? São os chamados Smart Money Concepts. É uma metodologia que veio do trabalho de um cara chamado Michael Huddleston e que basicamente propõe uma nova lente para a gente entender o que de verdade move os preços. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, tira o sono de muita gente nesse meio. Por que a grande maioria dos traders, mesmo estudando tanto, acaba perdendo dinheiro? A resposta talvez não esteja nas estratégias que todo mundo usa, mas sim naquilo que essas estratégias simplesmente deixam de fora. É que o problema, muitas vezes, começa com aquela abordagem mais tradicional, sabe? O trader de varejo, que é um investidor individual, costuma chegar no mercado com um monte de ferramenta que promete prever o futuro. Mas será que elas funcionam mesmo como a gente espera? E é aqui que a gente vê a diferença gritante. Pensa assim, de um lado estão as ferramentas clássicas, tipo médias móveis, que estão sempre correndo atrás do preço, sabe? Elas são reativas. Já do outro lado, os Smart Money Concepts, eles meio que ignoram tudo isso. O foco é total na ação do preço em si e o mais importante de tudo, onde é que está o dinheiro, onde é que está a liquidez. Pois é, essa visão tradicional, ela tem uma falha gigantesca. Ela parte do princípio de que o mercado é um campo de batalha justo, equilibrado. Só que, na real, existe uma força dominante ali, movendo as peças do tabuleiro. E essa é uma força que a maioria das pessoas nem percebe que existe. Então, tá na hora da gente conhecer os verdadeiros protagonistas dessa história. E eles não são os traders pequenos individuais, são os gigantes, os jogadores institucionais, que a gente chama de smart money, ou, em bom português, o dinheiro inteligente. Mas quem são esses caras, afinal? Pensa nos pesos pesados do mundo financeiro. Bancos centrais, fundos de investimento, instituições que movimentam um volume de dinheiro tão absurdo, mas tão absurdo, que as operações deles não só seguem o mercado, eles criam o mercado. É essa capacidade de empurrar o preço para onde eles querem que separa eles de todo o resto. E aqui está o pulo do gato. Eles não reagem ao que está acontecendo. Eles agem primeiro. O smart money não fica esperando uma tendência aparecer para depois entrar. Não. Eles planejam, eles arquitetam os movimentos para levar o preço exatamente para o lugar que eles precisam que ele vá. Ok, mas por quê? Por que eles fariam isso? Qual é a grande motivação por trás dessa engenharia toda de mercado? A resposta se resume a uma única palavra, que é o coração de toda essa ideia: liquidez. Pensa na liquidez como o combustível do mercado. Para uma instituição conseguir fechar uma ordem de, sei lá, bilhões de dólares, ela precisa que exista alguém do outro lado disposto a comprar ou vender essa mesma quantidade. E essa contraparte, esse monte de ordens, está concentrada em lugares específicos, principalmente onde a galera coloca as ordens de stop. Olha só essa imagem, ela é perfeita para entender isso. Tá vendo como o preço vai um pouquinho além daquele topo anterior? Para um trader de varejo, isso grita rompimento, né? Mas na verdade esse movimento tem um único objetivo: pegar todas as ordens de stop que estavam posicionadas ali. Ao fazer isso, o Smart Money consegue a liquidez que ele precisava para vender as posições dele, para só então empurrar o preço com tudo na direção contrária. Tem uma frase que resume perfeitamente essa dinâmica: quem não vê a liquidez, torna-se a liquidez. É isso. Ou se está do lado de quem está caçando essa liquidez, junto com os grandes, ou se é quem está fornecendo essa liquidez para eles. Não tem um meio termo aí. Mas calma, a boa notícia é que essas jogadas das instituições não são totalmente invisíveis. Elas deixam pistas, sabe? Deixam rastros no gráfico, como se fossem pegadas na areia. O segredo é aprender a ler esses sinais. E o primeiro grande rastro que a gente procura são as mudanças na estrutura de mercado. Sabe aquele padrão de topos e fundos que vai se formando numa tendência? Quando esse padrão é quebrado com força, de forma agressiva, é um baita sinal de que o poder institucional por trás daquela tendência pode estar virando de lado. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, por exemplo. O preço vinha numa clara tendência de alta, fazendo fundos sempre mais altos. Aí, de repente, bam! Um movimento forte para baixo quebra essa estrutura, rompendo o último fundo. Esse sinal, que a gente chama de mudança de caráter ou quebra de estrutura de mercado, é o primeiro grande alarme de que, opa, a maré pode estar virando. Só que essa quebra de estrutura é só o começo da investigação. Muitas vezes, esses movimentos super agressivos do smart money deixam outra pista importantíssima para trás. São áreas de ineficiência no preço. É como se o mercado tivesse se movido tão rápido, mas tão rápido, que não deu tempo de preencher todas as ordens pelo caminho.
Isso que a gente está vendo é o famoso Fair Value Gap, ou FVG. Repara no espaço que fica entre a máxima da primeira vela e a mínima da terceira. Esse vazio no meio do caminho mostra que a negociação ali foi tão forte e para um lado só que o mercado não conseguiu trabalhar direito. É literalmente uma pegada digital da grana institucional entrando com tudo. Tá, e por que esses gaps são tão importantes? Porque o mercado, por natureza, busca o equilíbrio. Ele tem uma tendência de voltar para essas zonas de ineficiência para, digamos, resolver a pendência, para preencher aquele espaço. E isso transforma esses gaps em verdadeiros ímãs para o preço. Eles viram pontos de interesse com uma altíssima probabilidade para a gente ficar de olho. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, os Smart Money Concepts não são só mais uma estratégia de trading. É muito mais que isso. É uma filosofia nova, uma mudança completa na forma de enxergar o que acontece no mercado. Então, vamos resumir os pontos principais aqui. Primeiro, é começar a ver o mercado não como algo aleatório, mas como uma história da atividade dos grandes players. Segundo, entender que o motor dessa história é a caça por liquidez. Terceiro, aprender a ler os rastros que eles deixam. E por último, e talvez o mais importante de tudo, o objetivo não é brigar com essa força gigantesca, é se alinhar a ela. No fim das contas, a mudança é de mentalidade. É parar de ser um caçador de sinais piscando indicadores e passar a ser um leitor, um intérprete da história que o preço está contando. É entender a causa e o efeito por trás de cada movimento. E para fechar, fica uma provocação. Da próxima vez que um gráfico abrir na tela, o que vai ser visto ali? Um monte de linhas e velas aleatórias? Ou a representação visual de uma caçada estratégica pela liquidez? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jogo.